Bem, pessoal, então vamos fazer essa aula que corresponde ao tema 3, né, de oficina de modelagem e simulação computacional. Então, nosso objetivo aí é a gente começar a representar graficamente ou calcular algumas funções, tá certo, que têm significado físico, né? E um exemplo interessante que a gente vai poder fazer manipulação de parâmetros, né, ver efeitos dinâmicos, é a função potencial, né? Esse é o nosso objetivo de hoje, tá certo? A gente vai usar os comandos de surface plot e contour plot para a gente ver a distribuição de potencial de cargas discretas distribuídas no plano. A gente vai fazer programa que pode fazer essas funções potenciais para um número arbitrário de cargas e localizações arbitrárias. Esse é o nosso objetivo. Definir uma função genérica em que eu escolho as posições, certo, dos valores das cargas e vejo como é que se comporta a função potencial. A função potencial, né, de uma distribuição de cargas, né, você tem cargas, digamos, no espaço, tá certo? Vamos começar com uma carga só, né? A função potencial, chamada de φ, né, ela permite obter, você obter essa função, ela geralmente é a solução de uma equação diferencial, que a gente vai também trabalhar nesse curso, né? Então, se você tem uma distribuição de cargas, né, e você determina a função potencial dessa distribuição, a partir dessa função potencial, você determina o campo elétrico, né, de uma operação vetorial chamada gradiente, né? Eu estou falando de coisas que vocês já estudaram no curso de graduação de vocês, certo? Então, a gente assume que vocês já conhecem esses temas. Então, se vocês não conhecem, vocês dêem uma revisada na parte de teoria eletromagnética que fala de potencial elétrico e de campo elétrico, né? Então, é que nem o potencial gravitacional, né? Você extrai a aceleração da gravidade se você sabe a distribuição de potencial gravitacional de um conjunto de planetas do espaço, né? Então, você vê que é a função potencial e daí você tem a aceleração da gravidade associada a esse conjunto de planetas ou a um planeta só, etc., né? Bom, então, e para uma carga discreta, certo? Uma carga Q, digamos que ela está no vácuo, o vácuo tem a propriedade que é a permissividade elétrica é ε0, então a distância R, a função potencial, ela é simplesmente da forma Q sobre a distância, né? Tem um fator aqui que define o sistema de unidades, né? Essa constante 4πε0, ela é aproximadamente, né? O inverso dela é 9 vezes 10 a nona, né? Certo? Unidades assim, a gente não vai se preocupar muito com isso agora, mas essencialmente a função potencial de uma carga podiforme ou de qualquer campo de força central, que nem o campo gravitacional, é uma função inversa com a distância. Vamos chamar essa função sem a constante que define a unidade, só a função inversa. Vamos olhar só o comportamento dela, tá certo? A gente pode fazer uma representação em surface plot dessa função. Observe que se eu colocar no plano XY, né, vamos olhar para o plano XY, né, a carga está no centro, na origem, por exemplo, então eu vou colocar aqui a distância R, a distância no plano, né, e a gente vai estar no domínio, tá certo? Digamos que isso aqui seja X, isso aqui seja Y, né? Então, a altura aqui a gente vai representar pela função. Então, nós vamos tentar representar graficamente a função potencial de duas variáveis, né? Ou de uma variável só, que é a distância R, nesse caso aqui é x2 mais y2 raiz quadrada, elevado ao meio, né? Se a gente faz a representação, essa função, ela é a função inversa em todas as direções, né? Certo? Então, é melhor a gente fazer isso usando a função surface plot de matemática, certo? Que tem esse aspecto aqui, mais ou menos, certo? Aqui é o aspecto da função, a função potencial, né? Que você tem
aqui a altura, tá certo? Que é o valor do potencial, né? E uma coordenada seria, por exemplo, x para o lado de cá, né? E y para o lado de cá, certo? Aqui a gente toma cuidado, tá certo? De evitar singularidade, né? Porque a função 1 sobre r, ela vai explodir quando r é igual a zero, né? Certo? Então a gente faz um programinha evitando que o R diminua muito, certo? Então aqui tem uma pequena rotina, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, né? Aqui nós fizemos matematicamente, né, uma situação para evitar que haja singularidade, né? O potencial está definido como sendo a função tradicional 1 sobre R, certo? Se a distância for, vou fazer o contrário, desculpe. A função vai ficar fixa no valor em 50 quando a distância for menor que 0,02. Né? Observe que 1 sobre 0,02 é 50. Né? Então, quando a distância x2 mais y2 for inferior a 0,02, fique fixo em 50, normalmente mais não, tá certo? Você pode botar um valor menor, 10 a menos 3 aqui, tá certo? Ou valores menores, né? Se fosse 10 a menos 3 seria 1000, né? Ficaria em 1000, tá certo? Mas isso aqui evita singularidade. Se você se aproximar muito digamos, da carga, da singularidade, então não precisa calcular mais o potencial, fixa nesse valor fixo. Você vai ter um cume, né? Um platô fixo, tá certo? Caso contrário, calcule a função potencial tradicional. Porque aí isso permite que a gente calcule o potencial de várias cargas simultaneamente, evitando que a distância chegue muito em cima da carga, para não acontecer da função ficar um valor muito excessivo e sair do gráfico, digamos assim, né? Ou dar um erro de programa, certo? Eu sei que o matemática ele evita essas coisas, mas a gente pode ter essa proteção adicional, certo? Então a gente vai vai calcular essas coisas usando esse tipo de condição, né? Fixe o potencial no valor que ele atinge na borda, né, desse limite superior, certo? E acima desse valor de distância você pode calcular o potencial. Abaixo você mantenha fixo, certo? Então a gente pode fazer isso computacionalmente facilmente no matemática, né? Vocês vão fazer isso, certo? A gente pode também ver as chamadas equipotenciais, né? São as curvas de nível, digamos assim. Você corta a função potencial em valores constantes, você vai formar curvas de nível. Essas curvas de nível são importantes porque o campo elétrico é ortogonal a elas. Então dá para visualizar o campo olhando as curvas de nível. Para esse caso simples, em que nós vimos aqui o potencial, essa função simples, né? Se a gente cortar aqui, tá certo? Se a gente cortar, né? Se a gente sair cortando em diferentes alturas, a gente vai formar circunferências concêntricas, né? Então, se eu fizer um contour plot usando matemática, a gente vai obter essa situação, né? Ou seja, aqui o potencial está, aqui ele vai dar infinito no centro, certo? Ele vai diminuindo na direção radial, né? Olhando de cima, certo? Ora, o campo elétrico, a operação gradiente, que o campo elétrico é menos gradiente, o campo elétrico é ortogonal às superfícies equipotenciais. Isso aqui é uma superfície equipotencial, né? Que se transforma numa linha nesse caso, né? Então, o campo elétrico ele aponta, se a carga for positiva, ele aponta sempre na direção ortogonal, né? Então você pode ver claramente que as linhas de campo elétrico são linhas de campo é outra coisa que ele vai trabalhar também, tá certo? São linhas ortogonais dessas circunferências, né? Certo? Então é interessante a gente ver as curvas de nível. Para uma carga simples, uma circunferência, quando o conjunto de cargas são linhas que ficam distorcidas, a gente vai ver isso também, esse efeito dinâmico no matemática, tá certo? Ora, se você agora tem aí um conjunto de N cargas, né? Então, digamos que a iésima carga está localizada no vetor posição xi e o valor da carga é QI. Então, o potencial devido a essa distribuição é essa soma, né? Agora. E aí fica mais complicado o surface plot desse conjunto de cargas, né?
A gente vai ter que tomar cuidado para evitar singularidade. Quando a distância se aproximar muito de uma das cargas, a gente vai ter que fazer uma rotina, tá certo? E a gente vai fazer esses gráficos, né? Certo? A gente vai simplificar essa notação tirando essa aqui, a partir de agora, esse x maiúsculo quer dizer uma lista em matemática, ou um vetor, tá certo? Então, aqui está a nossa expressão, a gente tirou a constante 4π0, que é desnecessário, a gente quer ver o comportamento dessas funções, né? Então, quando você tem n cargas, esse é o resultado. Aqui está mais ou menos a geometria, né? Iésima carga, posição dela é um vetor, posição no espaço onde você calcula o efeito é x, né? A distância é um módulo desse vetor, x menos xi, que é o que aparece no denominador da função potencial, certo? Então, esse aqui é um vetor também, a gente calcula o módulo dele, calcula aquela soma, né? Está aqui, certo? Bom, o que ele vai fazer? Ele vai, para fazer nossas contas no matemática, ele vai evitar singularidades, né? Vai definir para a iésima carga um parâmetro DI. Na verdade, o DI vai ser o denominador da função potencial, né, do conjunto de cargas, da iésima carga. Então, DI vai dar o valor D, que é o valor mínimo, certo? De distância, do ponto onde você calcula o potencial até a carga que dá singularidade. Então, D, ou seja, esse DI vale D, né? Se a distância, a iésima carga for menor que D, e vale a função x menos xi, que é o denominador da função potencial, caso contrário. Certo? Então, com essa definição lógica aqui, você tem que o potencial é simplesmente essa função modificada aqui, QI sobre DI, em que DI satisfaz aquela condição lá, certo? Bom, então a gente vai definir uma função generalizada, né, nessa tarefa que ele vai fazer aí, certo? Para calcular e para plotar essas funções potencial, né? Tanto em plot 3D, formato plot 3D, como em formato contour plot, certo? Bom, então, só agora, passando rapidamente então a gente vai fazer um conjunto de cargas, tá certo? Usando plot 3D e contour plot, né? Para a gente ver como é que essas coisas se comportam. A gente vai querer ver, vai fazer uma função generalizada potencial, né, em matemática. Eu vou agora dar uma explicada rápida do que eu quero que vocês façam nesse terceiro tema aí, certo? Que agora a gente vai ter um pouquinho mais de sofisticação, né? Vai estruturar um pouco melhor nossos programas, tá certo? E vai fazer alguns efeitos dinâmicos e vai observar. Então, ele vai fazer construir um programinha, um bloco, né, da função potencial, que tem 4 argumentos, certo? X é um ponto no espaço, ou seja, X é uma ponto no espaço, não, um ponto no plano XY, né? Então, X é uma lista, um vetor, certo? Elemento XY, né? Que é uma lista, ou seja, um vetor de N elementos, certo? Que tem as magnitudes e sinais das cargas. A gente pode usar todas de mesmo módulo, né? Então vai ser 1 menos 1, tá certo? Vocês podem usar, né? A gente vai poder brincar, eu vou pedir para vocês fazerem certas simulações, né? Então, módulo 1 e sinais que vão ser definidos aí nas tarefas. Mas primeiro ele vai fazer a função, guardar a função para ela ser usada para calcular coisas específicas, tá certo? P, então são 4 argumentos. Primeiro é a localização do espaço, né? Apagar isso aqui. X é a localização do espaço, que dá o conjunto de cargas, que são N, certo? O programa vai inferir quantas cargas são, sabendo o tamanho desse vetor, então vocês vão precisar de um comando, talvez, ou não, depende, né? Para dizer, bom, eu tenho tantas cargas porque eu deduzo isso a partir do argumento que está sendo passado para a função φ, certo? P contém as localizações, N é uma lista de N listas. Cada elemento é uma lista que é um vetor de 2 elementos, né?
Então, P é dessa forma aqui, né? X1, Y1, né? X2, Y2, etc. Xn, YN, né? Xn, YN, certo? Então, aqui tem N listas, N vetores. Né? E que mais? E, finalmente, D é a distância mínima de aproximação a cada carga. Sabe? Ele vai definir isso para todas as cargas. Ou seja, eu quero que minha função potencial fique ceifada se a distância for menor do que D. Então, D é um parâmetro que a gente vai escolher, tá certo? Muito bem, com essas definições, a gente vai fazer plots 3D de algumas distribuições, né? Vamos fazer plots 3D para algumas distribuições, ou seja, você primeiro define a função lá em cima, certo? Não vai ser difícil de fazer, né? Pode fazer, a gente vai usar soma, né? A somatório, né? de elementos semelhantes, né? E vai botar um if lá para dizer se a distância for menor do que tal, tá certo? Fixe em D, né? Vamos fazer vários plots 3D. As funções são F2, G2, F3, G3, e assim por diante. F2, função potencial para duas cargas de mesmo sinal, né? E G2, função potencial para duas cargas de sinais opostos, localizados nos pontos especificados, nos dois casos, né? F3 também, agora são três cargas de mesmo sinal, e G3, função potencial de uma das cargas ter sinal distinto das outras. E as cargas vão estar no vértice de um triângulo equilátero. Eu vou dizer para você como é que faz o posicionamento de carga no pentágono ou no triângulo equilátero, tá certo? Então, você bota uma carga no ponto 01, né? E assim por diante. F5, função potencial para 5 cargas de mesmo sinal, com as cargas posicionadas nos vértices de um pentágono, vértices equidistantes da origem, né? Bom, então, como é que a gente faz essas coisas? Eu vou mostrar aqui já, tá certo? F6, 6 cargas, né? 5 de mesmo sinal e uma de sinal oposto na origem. Então, a gente vai botar no meio do pentágono, vai botar uma carga lá, certo? Bom, repita esses problemas, que foi tudo plot 3D em control plot, né? Certo? Como a gente vai distribuir essas cargas, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Bom, ele vai fazer uma animação, certo? Para visualizar o efeito de uma mudança contínua de magnitude e sinal de uma das cargas do sistema. Vamos fazer isso para o caso das 6 cargas da questão 2D, né? Vai ter uma carga no meio, certo? Mudança contínua de magnitude e sinal da carga localizada na origem, certo? Então, você tem 6 cargas de mesmo sinal e uma no meio que tem sinal diferente, né, das outras. Então, a gente vai definir essa carga na origem como sendo uma variável contínua desse parâmetro t, né? Isso aqui é um período. Quando t igual a t, essa função aqui se repete, certo? Então, digamos que t vai ser o número de quadros do seu filme, t maiúsculo, né? Então, se t for igual a 100, você pode fazer t variando 1, 2 até 100. Você vai ter um filme de 100 quadros, por exemplo. Dá para ver mais ou menos uma variação contínua das coisas que a gente vai fazer, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a função manipulate para variar o parâmetro t, né? E a gente vai armazenar esse comando manipulate, que é um comando, né, manipulate de alguma coisa, tá certo? Tem um plot, control plot 3D ou plot 3D. Vai ser um comando com vários elementos internos, e você vai pegar tudo isso e jogar
na variável output e você vai exportar output, né, em um arquivo MP4. Basta usar esse comando aqui, export, né? Aqui é o formato do arquivo MP4, ele automaticamente vai converter essa simulação desses 100 quadros, vai fazer um filme MP4 para a gente, certo? E a gente vai poder ver o filme, como é que se comporta Quer dizer, você pode fazer isso também no próprio Matemática, apertando play, ele vai fazer o T variar indo e voltando, certo? A gente pode gerar esse arquivo externamente, a gente quer ver esse arquivo, como é que ele fica, né? Bom, mais uma vez, né, como nós teremos exportação de dados, né, a gente faz aquele comando, né, set directory, notebook directory, de forma que todas as coisas que a gente fizer, mesmo que você mande um diretório para mim, no seu homework, na sua oficina, você manda para mim, vai fazer o upload, eu posso recuperar e ver, né, fazer a exportação de novo, eu mesmo, tá certo? Vai exportar para o meu diretório, que é um diretório de notebook. Então, eu vou usar esse comando. Use bom senso para escolher o valor de D, certo? O valor D vai definir a altura do gráfico, né? Certo? Então, se você tem, por exemplo, se o seu domínio, né? Suponha que você faça um domínio em que o x e o y valem no máximo de -1 a 1, certo? Ou seja, isso aqui tem 2, né? Certo? Então, você pode fazer um D que é pequeno em relação a 2, né? Você pode usar D igual a 0,02, como eu fiz, por exemplo, né? Isso aqui é um centésimo desse valor aqui, certo? Quando eu faço isso, o meu potencial vai ficar em 50, né? Aí vocês escolhem o valor mais adequado, tá certo? De forma que você possa representar de forma... o aspecto seja interessante de se ver, né? Bom, quando a gente vai fazer posicionamento de cargas, né? Por exemplo, você quer fazer cargas no triângulo equilátero, né? Certo? Como é que ele define? Suponha que o lado do triângulo seja 1, certo? Então, por exemplo, bota uma carga aqui na origem, tem 1, bota outra carga aqui, né? E outra carga vai estar, certo? Sobre a superfície de raio 1, né? Então vai estar em algum lugar, certo? Aí eu vou ter o triângulo equilátero, aqui tem raio 1, né? E aqui o ângulo é o ângulo do triângulo equilátero, que é π sobre 3, tá certo? Então, observe, né? Q1, a posição x1 nesse caso é 0, 0, né? A posição x2 é 0, 1, e a posição x3 é 15. Bom, é 1 cosseno de π sobre 3, e a altura é 1 seno de π sobre 3. É esse vetor aqui. Certo? Então, fácil definir, né? 3 cargas no triângulo vai dar isso aqui, certo? Se você tem um pentágono, o que você faz, né? Ou um hexágono, o que quer que seja, você vai dividir a faixa angular 2π em 5 partes iguais, certo? Então, por exemplo, né? Você tem aqui, como é que você tem aqui um sistema de coordenadas XY, né? Vou tentar fazer uma sequência aqui, tá certo? Mais ou menos 3 por 3, né? Mais ou menos assim, certo? Né? Bom, suponha que você venha aqui e coloque uma primeira carga nessa posição, certo? Aqui, né? Nessa posição aqui, certo? Então, você quer fazer um pentágono, né? Bom, a primeira carga está aqui, nessa posição, né? 1, 0. Então, a próxima carga vai estar num certo ângulo, uma figura de N lados, né? A terceira vai estar num outro ângulo qualquer, tá certo? 1, 2, 3. Essa aqui vai estar numa outra posição, né? Essa aqui no outra e essa aqui no outra, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui
1, 2, 3, 4, 5 cargas. Ora, as cargas, o ângulo, tá certo? Entre essas 5 cargas tem de ser o mesmo, né? Esse ângulo aqui, tá certo? Vou chamar isso aqui de φ, né? Esse ângulo aqui tem que ser φ, certo? Este aqui tem que ser φ, né? Esse aqui tem que ser φ. E este aqui tem que ser φ. Nós temos aí um pentágono, né? Se você unir as linhas, você vai ter um pentágono. Espero, certo? Não está muito bem desenhado, mas mais ou menos isso, tá? Ou seja, todas essas linhas têm o mesmo comprimento, certo? Porque a gente desenhou igualmente espaçadas. Ou seja, 5φ vale 2π, né? Então, o ângulo de cada carga é 2π sobre 5, certo? Então, você constrói a posição das cargas, tá certo? Algo desse tipo aqui, xi é igual, xn, né? Xn é igual a, se essa distância é sempre 1, né? É 1, certo? Então, você vai ter cosseno de, começando em n igual a 0, né? Eu vou botar para n igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser cosseno de n menos 1 vezes 2π sobre 5. Coordenada x, coordenada y vai ser seno de n menos 1, 2π sobre 5. Aí está a sua lista, elemento da lista, né? Nésimo elemento, tá certo? Com n variando de quanto? De 1 até 5. Então, com isso, você tem 5 cargas nos vértices de um pentágono. Tá? De forma simples, usando álgebra vetorial. Você constrói uma lista de localizações obedecendo isso aqui. Por exemplo, você pode fazer, usando matemática, né? Como é que você faz? Bom, você diz que joga nas coordenadas chamar de y, uma lista igual a table. De quem? Bom, de cosseno de n menos 1 π sobre 5. Isso aqui é uma lista, né? Então, vou botar aqui o curly bracket. Seno de n menos 1 π sobre 5. Certo? Vírgula. N valia até 5. Pronto, você construiu aí o seu vetor y dos vértices de um pentágono. As cargas estão no vértice de um pentágono, né? Então, construiu. Y vai ser uma lista de listas, né? Lista de vetores, certo? Bom, então essa é a dica, tá? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.